Boa noite a todos, boa noite a todas. Graças a Deus, mais um sábado de estudo, de reflexão para todos nós. Espero que todos estejam bem, em paz, com saúde, né? Dentro dessa nova normalidade, né? Onde todos nós estamos procurando nos cuidar, nos proteger. Boa noite, meu irmão Marcelo. Muita paz, muita luz, meu irmão. Jesus abençoe. E só temos de agradecer a Deus, né, pelas oportunidades que Ele vem sempre nos concedendo, de mais uma semana que se encerrou, graças a Deus, e de podermos, né, dar continuidade aos estudos, às reflexões, não só porque a gente tenta e se esforça para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Estudando esse livro muito interessante, né? Convido a todos que adquira esse livro, né? De tantos outros que Emmanuel deixou para todos nós, mas em particular nós nos afeiçoamos, né? Em até para nós mesmos refletirmos, né, para a nossa vivência, né, dentro de uma perspectiva de melhoramento, de crescimento, e uma introspecção para nós mesmos diante da proposta pedagógica que Emmanuel nos traz, né, à luz da doutrina dos Espíritos, né, à luz dos ensinamentos moral do Cristo. Portanto, o nosso estudo hoje, né? Boa noite, meu irmão Hinaldo. Muita paz, muita luz. E o estudo de hoje será o capítulo 16, vocação, né? E aí vamos... boa noite, minha irmã Marlene. Muita paz e muita luz. Nesse exato momento, vamos agora nos conectarmos com Deus e com Jesus, agradecer a Ele por tantas oportunidades nos dadas, de momentos de reflexão, de momento de entendimento, de momento de autoanálise, né? Uma busca interior que nós estamos tentando procurar, né? Para, acima de tudo, nos entender, nos compreender e procurar vivenciar mais do que nunca os ensinamentos, né, da moral do Cristo, aquele que é para todos nós o guia e modelo para toda a humanidade. Vamos nesse exato momento nos conectar, pedir a Deus Jesus que nos inspire, que nos oriente, aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, os amigos espirituais que estão nos orientando acerca dos estudos, para que nós possamos desenvolver de uma forma mais didática, né, e que atenda às nossas necessidades. Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, rogando a Ti, humildemente, o Teu amparo divino, o amparo dos benfeitores espiritual do nosso lado, de cada lado dos nossos irmãos que estão conectados. Agradecer a Ti por mais uma oportunidade. Rogar sempre, sempre, a assistência dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda, os amigos e irmãos espirituais que nos orientam, que nos inspiram, acerca das temáticas estudadas todos os sábados, e por que não, em todos os momentos de nossa vida. Abençoa cada lar, cada irmão que estão conectados conosco, que eles recebam a Tua visita, a visita dos benfeitores espirituais de cada um, dos seus lares, dos amigos e irmãos espirituais, lhes renovando força e coragem para superar e vencer todas as vicissitudes de cada dia. E que Tuas bênçãos divinas possam recair sobre toda a humanidade, encarnado e desencarnado, hoje, amanhã e para todo sempre. Portanto, vamos agora iniciar o nosso estudo, vocação, capítulo 16, tá certo? E Emmanuel, ele começa a dizer o seguinte: a vocação é a soma
dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Olha que coisa interessante. Emmanuel vai trazer, está trazendo aqui para nós, de que a vocação é a soma dos reflexos das nossas experiências vividas, né? Porque diante das oportunidades, das sucessivas reencarnações, nós fomos adquirindo oportunidade, né? Conhecimento. Boa noite, meu irmão Emmanuel. Muita paz e muita luz. E fomos adquirindo conhecimento, né? Aprendizado, lições. Boa noite, meu irmão Wilton. Muita paz e muita luz com Jesus. E com isso, soma-se, né, como diz Emmanuel, o reflexo das nossas vocações. E ele continua a dizer: é natural que muitas vezes sejamos iniciantes nas oportunidades que são nos dadas. Muitas das vezes encontramos dificuldade em uma área específica que são nos dada a oportunidade. No entanto, ele diz, nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Portanto, perpassamos por diversas experiências. Boa noite, meu irmão. Muita paz e muita luz. Siga com Cristo, viu? E a gente percebe, né, as dificuldades que perpassa por todos nós diante das oportunidades. Quantas e quantas das vezes nós somos levados a estar em determinadas posições, determinadas situações, lugares, né, para desenvolvermos, né, essa ou aquela ação, essa ou aquela habilidade. E muitas das vezes encontramos dificuldade para esse desenvolvimento. Mas ele diz aqui: todavia, comumente retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuidade de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Que coisa interessante, né? Deus sempre nos coloca em determinados setores, determinado ambiente, determinados lugares, para um novo recomeço ou dar continuidade, né, ao nosso crescimento moral e espiritual. E mais do que isso, na medida que nós amadurecemos diante das oportunidades, né, e aquelas pessoas que outrora caminhou conosco nas mesmas jornadas, nos setores diversos, e que por algum motivo ou outro, né, não conseguimos atingir o objetivo final, Deus nos dará uma nova oportunidade de nos encontrarmos novamente e outros setores para dar continuidade a esse desenvolvimento, né? Ou algumas da maioria das vezes, as reconciliações. Porque cá para nós, quantas e quantas das vezes nos setores de trabalho profissional nos encontramos com pessoas que a gente não bate muito com elas e elas também não batem com a gente. Porém, cada um cresceu de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu despertar. E é claro, se é ela ou se é a gente que já despertou mais um pouco acerca dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, acerca da tolerância, acerca da paciência, da sabedoria, da compreensão, do entendimento, né? Assimilou em outras oportunidades todos esses caminhos e que fica latente em cada um de nós, é claro que ou nós ou ela daremos continuidade
ao desenvolvimento intelecto e moral de cada um de nós. Por isso que Deus nos concede à sociedade um meio, um caminho de evolução, porque, como diz os Espíritos, viver em isolamento é viver no egoísmo, é viver só, é não partilhar, é não dividir e não também aprender com o outro. Portanto, se a lei de sociedade é uma lei natural, se Deus concede essa lei natural, é para que nós possamos crescermos junto, um ao lado do outro. E ele continua a nos dizer o seguinte: de qualquer modo, o título profissional em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Ou seja, cada profissão que nós estamos a adquirir são novas habilidades, são novos conhecimentos que nós estamos adquirindo, né, para que possamos crescer, evoluir, enobrecer, como ele diz aqui, né? É para a criação de reflexos que nos enobreça, porque quantas pessoas têm habilidade, vamos trazer para os dias atuais, a tecnologia, né? Quantas pessoas, quantos espíritos têm uma habilidade enorme de lidar com as tecnologias atuais. E, contrapartida, outros têm uma dificuldade enorme. Essas que já se encontram, né, com essa habilidade já aguçada, que mexe, vira, faz isso, faz aquilo outro, com uma facilidade enorme, ela já passou por esse campo e outras oportunidades. E que está agora desenvolvendo, ajudando a outras pessoas a desenvolver, a aprender também. Bill Gates, independente do contexto histórico, ele, né, foi um instrumento que trouxe uma ferramenta de tecnologia que possibilitou a todos nós a vivenciar, a lidar com ela, né, a saber mexer, onde levou muitas tecnologias, né, muitas ferramentas obsoleto. Vamos trazer um exemplo. A datilografia, né, aquela máquina que a gente estava lá dedilhando, marcando letra por letra, aquelas coisas todas. Ela teve uma funcionalidade espetacular nas décadas de 20, de 30, 40, por aí 50, né, até as décadas de 80 para 90. Mas depois de 90, com o advento, né, da Microsoft, né, o advento, né, dos computadores, tudo digital, né, para aqueles que já teve a habilidade na máquina de escrever, quando pegou essas novas tecnologias, foi fácil, porque se tornou mais fácil, porque imagine, quem tinha a condição de ter uma datilografia com qualidade, né, com manuseio fácil, né, sem menos esforços para bater nos teclados, foi bom. Mas quantas datilografias grossas por aí afora, e às vezes as pessoas, né, ao dedilhar, às vezes se machucava pelo espaço, aquela coisa toda. Hoje a gente está vendo o advento da tecnologia, da informática, veio para revolucionar. E aí eu trouxe esse exemplo, mas tem outras tantas coisas. Vamos lá do outro exemplo, o telefone. O telefone era só um aparelho com linhas, onde poucas pessoas tinham. Portanto, com o Mercosul, né, com essa globalização, fez com que as empresas se desenvolvessem e aí ampliasse a condição de linhas e mais linhas, onde trouxe várias tecnologias na área dos smartphones, né, dos telefones, da telecomunicação, que todo mundo hoje tem essa tecnologia. E a gente analisando quantos homens inteligentes reencarnaram para desenvolver e continuam a desenvolver cada vez mais essas ferramentas para facilitar todos nós.
Contrapartida, a gente sabe que a mão de obra ela agora se torna escassez devido a essas novas tecnologias, onde muitas das vezes uma máquina faz algo que traz resultados que 2, 3, 4, 5 pessoas faziam. Uma só faz. Portanto, a gente percebe quantos espíritos vieram, né, com essa sensibilidade, com essas vocações que estão aí despontando para todos nós. Na área da ciência agora, quantos espíritos estão esgotando as possibilidades para encontrar a vacina que possa, né, realmente combater o novo coronavírus. Portanto, a gente percebe o desempenho, o esforço, a dedicação, e são espíritos que realmente se dedicam, se debruçam uma verdadeira vocação para aquela profissão, para que traga para nós o respaldo, a resposta necessária para todos nós. E aí, Emmanuel vai dizer o seguinte: o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame, olha que coisa interessante, das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Percebe? Olha lá, o administrador, se não houvesse bons administradores, como estaria diversas empresas de ponta? Existe também, infelizmente, os maus administradores, que não conseguiram ter uma visibilidade, né, do futuro, né, não guardando, não guardando o necessário e o suficiente para que quando aquela empresa, a empresa dele passasse por alguma dificuldade, ele tinha o poder aquisitivo suficiente para superar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né, 5 meses. Poucos tiveram essa prevenção. Poucos administradores cuidaram desses fatores, dessas questões. Por quê? Porque muitas das vezes o que importa é: eu lucrei e esse lucro agora vou gastar. Portanto, diante dessas questões, olha lá o que aconteceu. Muitas empresas fecharam. E isso serve para quê? De lições, como tudo na vida, a gente tem que tirar lições, né? Portanto, quantas outras empresas, diante do próprio, né, circunstâncias que nós estamos vivendo, cresceram, viram nas dificuldades o que? Um nicho de mercado para enriquecer mais e mais. Ou seja, é um bom administrador, aquele que é visionário. Portanto, quando não se tem essa perspectiva, né, de olhar para frente e só olhar para o agora, acontece o que infelizmente aconteceu com muitas empresas. Fecharam suas portas. Muitos e muitos funcionários, né, pessoas estão desempregadas. Compensação, outras e outras empresas onde o seu administrador é o visionário, o que aconteceu? Estão contratando. Percebe? O juiz, a gente percebe que tem os bons e os maus, infelizmente. E nesse período há uma necessidade de uma reciclagem. Mas não é uma só reciclagem no que se diz respeito nos conhecimentos da lei, mas uma reciclagem moral, para que realmente, de fato, ele venha desenvolver com competência, né, com habilidade, com conhecimento de causa, sem se macular, né, sem se vender, sem se passar pelas paixões que muitas das vezes levam o indivíduo a falhar na sua gestão, né? O professor,
esse é indispensável em nossas vidas. É ele que é o iniciador de todas as profissões, de todas as vocações. É ele que estimula, que promove interiormente, né, o despertar dos talentos, o despertar, né, da habilidade de cada pessoa, de cada criatura. É ele que vai dar as chaves, é ele que vai mostrar os caminhos, é ele que vai incentivar, estimular a cada jovem, né, a encontrar sua vocação para poder trabalhar. Não aquela vocação barata que eu tenho que ir por essa, porque o meu pai, ou minha mãe, ou minha família é tradicional nesse caminho, mas quando eu vou, a gente vê por aí muitos profissionais, infelizmente, desrespeitando o que prometera como lei de execução, né? E principalmente maculando a sua própria vontade, em detrimento do poder temporal, da aquisição temporal. O bom é a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, porque aí ele será desenvolvido, né, com amor, com amor. E isso os professores fazem. Infelizmente, na atualidade, poucos ou muitos estão sem dado a sua valorização necessária. Como um homem imoral ainda, né, não valoriza essa profissão, que é a propulsora, né, da evolução moral e espiritual. Um homem sem conhecimento é um barco no mar à deriva. Ele vai para qualquer lugar e nem sabe por que está indo. Sem conhecimento, nós não chegaremos a lugar algum. Portanto, o despertar do conhecimento através dos professores faz com que a gente adquira o conhecimento suficiente necessário para escolher as melhores profissões, para que nós possamos escolher, né, as melhores opções que o meio político possa nos oferecer, de homens dignos, de nossos votos, né, de nossa confiança que nós iremos depositar nele. Portanto, o médico, né, que aprendeu com o professor, né, é uma vocação. Temos bons médicos, mas infelizmente temos alguns maus profissionais que não cuida, que não zela, que não respeita. Graças a Deus, nesse período que nós estamos vivenciando e mais nos momentos mais críticos, muitos se dedicaram, se debruçaram verdadeiramente para ajudar aqueles que estavam passando por momentos críticos de suas existências. Quantos, muitas das vezes, de tanto sacrifício que contraiu e desencarnaram, né? Em amor, por amor à existência do outro, em tentar salvar o outro. Quantos contraíram a doença, passaram pelas dificuldades, se recuperaram e voltaram com a mão na massa novamente. São verdadeiros heróis. São pessoas que realmente se dedicaram, se debruçaram com amor, com carinho, com zelo, com toda a sua equipe. Porque um médico, um doutor, ele não se faz só. Ele tem o seu grupo também. Ele tem os seus colaboradores, começando do zelador, né, daquele que faz toda a asepsia do ambiente, até aquele que bota a mão na massa para tentar salvar a vida em uma cirurgia. Todos têm as suas valorizações. O artista que tenta vestir, incorporar, né, as facetas humanas que existem no nosso dia a dia.
que existe por aí no mundo lá fora, né? Onde ele deixa para viver a sua personalidade, a sua persona, para viver uma outra personalidade, né? O artista que, através da inspiração divina, ele compõe, ele é tocado com a sensibilidade para tocar no corações daquelas pessoas. Portanto, quantas e quantas vezes, boa noite minha irmã Kelly, espero que esteja em paz, e espero que esteja com a nenenzinho com paz e saúde, viu? Jesus te abençoe e te dê cada vez mais saúde e felicidade para você e seu bebezinho, tá certo? Muita luz e paz, viu? Portanto, quantos artistas se dedicam, se debruçam, né, para acalentar, para consolar, para alegrar as nossas existências, né? O artista do futebol, né? Como Pelé, Garrincha e tantos outros, no basquete, né? No vôlei, tantos outros que trouxe essa vocação profissional e se debruçaram, se dedicaram para dar o que for de melhor para as pessoas, né? O marinheiro, né, que está em alto mar, que vai pescar, que arrisca a sua vida com ondas altas muitas das vezes, né? O operário, aquele operário, né, que muitas das vezes por falta algumas deles de conhecimento, mas se dedicaram ou tiveram ou trouxeram já essa vocação na área da da metalúrgica, né? Alguns com algumas oportunidades de estudar, se profissionalizar e cair em campo trabalhando. E quantas das vezes assim seja, minha irmã, e quantas das vezes, né, eles arriscando a sua vida, trabalhando dia e noite, 24 horas cada vez mais. Boa noite, minha irmã Silva, Silvinha, muita paz e muita luz, minha irmã. Obrigado pela sua presença logo cedo, viu? Jesus te abençoe e amanhã estaremos juntos no Regeneração, viu? Com fé em Deus, vá. Jesus lhe inspire e que você traga o que for de melhor para todos nós amanhã na noite, viu? Deus te abençoe. Saudade de você sempre, viu? E a gente vê quantos e quantos desses homens se dedicaram, né? Tivemos uma oportunidade de um presidente sair da metalurgia, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que foi pernambucano, veio daqui, saiu daqui de Garanhuns e se dedicaram lá, estudaram, defendendo a classe trabalhista na área da metalurgia, teve diversas empreitadas através da luta para se eleger e Deus deu a oportunidade a ele. Portanto, quantos desses operários se dedicam todos os dias para desenvolver novas tecnologias na área na área da automobilismo, né? Dando possibilidade. Portanto, cada um traz a sua vocação. E o lavrador? O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o lavrador? É aquele que acorda bem cedinho. É aquele que prepara toda a terra. É aquele que organiza, faz toda uma eirazinha, pega as sementes com amor, com carinho e coloca ali e depois joga as terras, depois vai adubando, vai regando para que dali possa crescer, né, os alimentos e possa chegar até a nossa mesa. Essa semana estávamos assistindo ontem o Repórter da Noite e aí em outro estado, aí que eu acho que foi no Mato Grosso por aí, caindo chuvas e os camponeses, né, os lavradores chorando, alegrando, porque viu que a terra estava sendo manada, molhada, para que pudesse o seu plantio viesse trazer bons frutos e pudesse chegar e possa chegar alimento em nossas vidas. Quantos desses homens já traz essa vocação, essa dedicação em pró de todos nós? Portanto, Emmanuel vai dizer mais para todos nós.
e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada um de nós temos uma vocação. A parábola do talento é um exemplo de que Jesus traz para nós. Aquele Senhor dá 5 talentos a um homem, dá 2 talentos a um outro e dá 1 talento ao outro. São as vocações, são a evolução de cada um. Deus não vai dar a quem não pode ter. Deus conhece cada um de nós. O que Deus espera de todos nós é esforço, é dedicação, é vontade própria de poder crescer, evoluir, fazer a diferença. Por quê? O que adianta eu estar entre bilhões de homens, de pessoas encarnadas e viver numa ociosidade? Infelizmente, diante do registro que saiu ontem, né, diante do censo, são 14 de milhões de pessoas desempregadas, né, sem estar dentro de uma empresa, né, sem a carteira, né, fichada, né. Portanto, ele mostra para nós esses homens. Aquele que ganhou 5 talentos, ele poderia até ficar de braço cruzado. Bem, estou com 5 talentos, eu vou fazer o quê? Nada. Mas não. Com a sua habilidade, com a sua existência, com a sua vocação, ele foi desenvolvendo mais e mais, que multiplicou. E aí a gente vê um exemplo, sabe de quem? João Carlos Paz Mendonça. Tudo que ele faz dá certo, mas por quê? Porque ele faz pensando no próximo. E é claro, e é natural que quando a gente faz alguma coisa pensando no próximo, quem será o primeiro beneficiado? Naturalmente, somos nós. Mas é fazer, não por fazer, é proporcionar ao outro um bem-estar social. E poucas pessoas, infelizmente, que levaram à falência pela sua má administração, diante do ocorrido da pandemia, né, não pensam nisso. Por mais que João Carlos Paz Mendonça ele enriqueça cada vez mais diante do desenvolvimento empresarial, ele agasalha, ele ajuda, ele ampara muitas pessoas. O seu trabalho social é fantástico. E a gente vê Silvio Santos e outras pessoas que multiplicam, né, a oportunidade da administração. O segundo, da mesma forma. O segundo, ele pode dizer, pô, se eu ganhei 2, outro ganhou 5, outro ganhou, não vou fazer nada. Mas não, ele fez de acordo com a sua capacidade. E quantas pessoas super inteligentes utilizam equivocadamente a sua inteligência. Fernandinho Beiramar e outros companheiros nossos que a gente viu aí, o Marcelo Odebrecht, a gente viu aí o pai dele, quer dizer, e tantos outros empresários e, na realidade, políticos também, homens inteligentíssimos que, infelizmente, enveredaram por um caminho equivocado. Portanto, dando oportunidade aos outros, mas pensando mais no lucro do que no próprio negócio, do que promover o outro felicidade. Portanto, observa que uma empresa top dessa, com o nome sujo no mercado, e olha lá o nosso amigo irmão querido daqui do Nordeste, João Carlos Paz Mendonça. É completamente diferente, são homens diferentes, eticamente falando. E aí a gente vai ver inúmeros igual aquele que recebeu um único talento. Portanto, quantas e quantas pessoas que têm uma vocação, poderia desenvolver, poderia colocar em prática, poderia, né? Vou dar outro exemplo. Diante de algumas crises que passaram aí, quantos empresários, o melhor, quantos executivos que administravam diversas pessoas, grande por aí, de nome, mas que foi por fora, ao invés dele ficar se lastimando, ao invés dele ficar, meu Deus, agora
para mim não era A, agora está no C, ou está no B, um B mais baixo, próximo do C. E agora, porque infelizmente houve uma situação de um executivo, por não encontrar mais o mercado, ele escreve uma carta, infelizmente pegou os 2 filhos, jogou do andar de baixo, matou a mulher e se jogou. Percebe o quanto o homem está longe de compreender a oportunidade e a sua vocação? Mas quanto outros da mesma proporção desenvolveram, hoje tem pequenas empresas dando oportunidade a diversas pessoas trabalharem. Por quê? Eles pegaram esse talento e reverteram a seu favor e em favor de outros tantos por aí que estavam desempregados. Portanto, toda a vocação que todos nós trazemos conosco, ela tem um fim útil de usar bem e da melhor maneira possível. E Emmanuel vai dizer mais. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la, cada qual segundo as suas obras de Jesus. Cada um de nós recebemos a nossa cota, e aí o que nos falta é amadurecimento para desenvolver essa cota de merecimento da melhor maneira possível. E aí Emmanuel diz, acontece porém que, na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitadamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões, desgovernadas no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Queremos ser deuses. Nós nos achamos poderosos. Nós nos achamos poderosos, dono de tudo. E nós não somos dono de nada. Somos só os servos que desenvolvemos as nossas capacidades, habilidade, da qual a vocação de cada um está aí para ser desenvolvida, ser colocada em prática em favor uns dos outros. E não para nos colocarmos como os deuses, os verdadeiros potentosos daquilo que não temos o direito de ser deuses. Eu mando, eu posso e tenho direito. Aqui quem manda sou eu. Portanto, muitas das vezes utiliza da prerrogativa daquilo que tem de habilidade, de vocação para maltratar, machucar, degrinir criaturas, pessoas e irmãos. Emmanuel continua a dizer, daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta quando se nos desgasta o corpo terrestre. Quando chegar no mundo dos espíritos, o que é que vai acontecer? Sofrimento. E como ele diz aqui, na própria existência, e muitas das vezes por não ter uma habilidade, por não fazer as coisas certinho, direitinho, nós sofremos com a ausência do necessário para a sobrevivência. E aí, muitas das vezes, eu conheço pessoas que entraram, uma pessoa que entrou na CHESF, pelas suas dificuldades morais, do vício do álcool, foi convidado a sair, saiu voluntariamente, tá certo? E aí vive hoje aos léus, sem nada. Portanto, quantas pessoas, bem-vinda, Carl, muita paz e muita saúde, viu? E quantas pessoas, por ter essa oportunidade, estão jogando fora. E amarga a dor e a falta do necessário. Com o doloso constrangimento do regresso às dificuldades de recomeço, em que o intuito da reencarnação funciona com valores exatos. Deus é justo. Deus é justo. No ponto de vista material, nós vemos irmãos nossos passando por misérias,
por dificuldades financeiras, ausência da alimentação, de uma casa, enfim. Mas, olhando pelo aspecto espiritual, quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos? Quantos espíritos vêm com a dificuldade da microcefalia, né? com dificuldade, o Down, né? E outras doenças congênitas, principalmente cerebrais, sem a coordenação motora, né? Sem uma coordenação de ideias, de pensamentos. Quantas reencarnam e a gente fica condoído diante daquela situação, diante daquele sofrimento. E outras situações. A reencarnação, Deus é justo. Deus não é injusto com ninguém. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, acolher, auxiliar e ajudar esses irmãos. Porque se nós, graças a Deus, estamos tendo essa oportunidade, temos o dever de auxiliar e ajudar os irmãos do caminho, como todos nós somos ajudados. E Emmanuel continua: e como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercerá as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu, condenado injustamente para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas. Olha aí, meus irmãos, olha aí, minhas irmãs. Será que Deus é tão injusto? Né? No nosso ponto de vista material, a gente vai ver aquelas pessoas, né, sendo condenadas injustamente. Mas como diz Emmanuel, quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos que passam por momentos outros terríveis, de perseguições, de outras tantas, né, dificuldades sociais? Quem são? Quem são? Não cabe a nós a julgar, cabe a nós atenuar as dores e as dificuldades morais uns dos outros. E Emmanuel continua: o médico que abusou das possibilidades que lhes foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, enfrentando por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Quantos médicos que desprezam, que não respeitam, que não tratam bem as pessoas. Aqueles que parecem o Deus, o sumo super Deus. E aí a gente vê, como Emmanuel diz, quantos enfermeiros passam por dificuldade enorme de sobrevivência ali trabalhando. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos longe de compreender a justiça divina. Como estamos longe de colocarmos em prática, com amor, com dedicação, as nossas vocações. E aí ele continua: o grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhes concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de
pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Quem são os sertanejos por aí mundo afora, passando privações, necessidades na acepção da palavra? Será que Deus é injusto? E quanto a uns dá nada, a outros dá tudo, né? Será que Deus, ele não está vendo isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E Emmanuel continua. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis, reaparece como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis. A afeição de habilidosos trabalhadores da última classe. Quantos talentíssimos pessoas por aí afora, mas que vive no arrastão, no incauto, no anonimato, por aí afora, por não utilizar bem a sua vocação artística, usurpando ao seu bem-estar do outro. E Emmanuel continua: mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Quantas mulheres! E ainda, eu estava essa semana, quinta-feira, no centro da cidade, numa fila, e observando os percursos das pessoas, e o comportamento, as vestimentas das pessoas, e é claro, em particular das mulheres, e conversava com uma pessoa ao meu lado, um homem. Observe aquele casal, um homem com a bermuda próximo ao joelho, e a sua jovem esposa ou namorada com a bermuda já próximo à virilha. E outras tantas situações que a gente vê aí. Com todo respeito, não a todas as mulheres, mas que infelizmente é o que a gente vê na nossa sociedade. Uma vendedora lá também, uma roupa descabível e desproporcional ao seu corpo físico. E outras tantas, Ou seja, os homens parecem estar mais vestidos do que as mulheres. Infelizmente, é o que a gente vê. E que nós respeitamos cada um. Mas olha aí o que Emmanuel vai trazer para a gente. Quantas passam por dificuldade, outras dentro do lar. Verdadeiras humilhações para dar valor a ela, respeitando o esposo e se dedicando como verdadeiras donas de casa e mãe. Muitas que se sacrificam ao sair logo cedo para trabalhar, muitas das vezes mãe solteira, e chega em casa a cuidar do filho, e quando casada, cuida do esposo, dos filhos, para deixar no outro dia tudo em ordem,
para novamente cair na luta. É muito sacrifício. São oportunidades ímpares que Deus nos concede cada vez mais. E para finalizar, Emmanuel vai dizer: e comumente de retorno suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei venhamos acolher os reflexos de nossas próprias ações e implantados no anônimo alheios, retirando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que por parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Deus sempre nos concede a oportunidade de recomeçar de novo, de colocar em prática todas as nossas vocações, com dedicação, com amor, com carinho. É preciso que todos nós possamos ver em Jesus, né, o exemplo maior do trabalhador, do dedicado, do fiel escudor de Deus, que cuida, que zela de toda a humanidade. Uma verdadeira vocação. Todos nós temos as nossas vocações, que possamos a utilizar da melhor maneira possível, com amor, com carinho, com dedicação, com fidelidade, não ao outro, não ao dinheiro, não às coisas perecíveis da vida, mas às coisas imperecíveis da alma, que nós levaremos para a nossa vida futura, para o mundo dos espíritos, para que nós não venhamos no futuro passar por momentos espiosos que muitas das vezes reclamamos de Deus por passar por momentos dificílimos sem compreender a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos e irmãs, agradeço a participação de todos vocês, a colaboração, as vibrações de todos vocês. Tenham certeza que este livro está sendo para mim algo importantíssimo para a minha vivência atual, para colocar em prática. Não é fácil, são desafios enormes, mas que precisamos colocar em prática. Desejo a todos uma noite de paz, de tranquilidade e de serenidade. Desejo a todos um domingo de muita luz, de muita paz e de muito amor. E uma semana vindoura de um empenho maior, um esforço maior para que as nossas vocações sejam o melhor de cada um de nós, onde a gente possa multiplicar cada vez mais, porque Jesus diz: aquele que tem e que utiliza bem, ainda será acrescentado mais e mais e mais. Que possamos ter a certeza de que quanto mais eu dou do melhor, mais Deus nos reabastece para assim darmos continuidade. Oremos e agradecemos a Deus por este momento oportuno. Jesus, Mestre Divino Amado, só nos resta, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade. Abençoa toda a humanidade. Nos dai força e coragem para colocar em prática os teus verdadeiros ensinamentos e que nós possamos, acima de tudo, trabalhar, desenvolver com amor as nossas vocações para o bem, para o amor e para o teu evangelho. Abençoa todos os nossos irmãos conectados e os que virão se conectar. A toda a humanidade, encarnado e desencarnado, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Uma boa noite
E que Jesus nos abençoe, nos fortifique, nos ampare hoje, amanhã e sempre. E no próximo sábado, a próxima lição é a 17, profissão. Será maravilhoso o estudo. Um abraço a todos, muita paz e muita luz e um beijo no coração de todos.